Estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida, e quer a morte te arrebatar, as suas promessas terás guarida, bastante pra te abrigar. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas do amor e o céu de gozo irá levar-nos, porém Jesus. Então aumente meu corajoso para a coroa de luz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Louvar a Deus mais um hino. 166. Vem o grande dia em que a luz
8. Mi. Deus é tão bom. Deus olhando do céu para a terra não viu nenhum justo sequer. Até mesmo seus seguidores o abandonaram, perdendo a fé. Pois éramos levados juntos aos ídolos mudos de condenação. Deus viu nossa necessidade de boa vontade, estendeu-nos a mão. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Vivíamos sempre caídos, perdidos por causa da transgressão. Jesus tirou-nos da rede, caindo a parede da separação. A mulher que adulterasse na lei de Moisés deveria ser morta. Levaram-na diante de Cristo neste mesmo ato, mas ele era a porta e ela passou. E ela passou. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Um a Deus mesmo hino. 336. Deus me
183. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós a ele verteu. Fez
É um privilégio de estar na casa do Pai. Amém? O profeta diz que o Espírito Santo ele vai à igreja para se alimentar da palavra. Se o Espírito Santo vai na igreja para se alimentar da palavra, é porque ele vai através de você. Através de você. Amém? Graças a Deus. Os irmãos passaram um bom domingo, amados? Amém. Os irmãos, deixam a Bíblia aberta em Filipenses capítulo 5. Graças a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Filipenses, isso, capítulo 2, versículo 5. Me desculpe. Amém? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Amém? Amém. Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado a Deus pelos meus irmãos, Senhor. Obrigado pelos irmãos que estão acompanhando, Pai, via as redes sociais, ó Deus. Abençoe a cada um deles, Senhor. Tu conheces o coração de cada um, Senhor. Peço a Deus que cure o enfermo, Senhor. Cure a alma das pessoas, ó Deus. Porque a maior enfermidade está na alma, Senhor. Graças a Deus. Porque a sua palavra diz que a alma que pecar, essa alma morrerá. Pai Santo, então, ó Deus, nós pedimos por essas almas, Senhor. Amém. Que o Senhor possa vivificá-las, Senhor. Se são pessoas que têm, ó Deus, que esteve na mente do Senhor desde antes da fundação do mundo, ó Deus, não tem como elas não serem vivificadas por sua palavra, Senhor. Quando a grande águia passa, ó Pai, as águiazinhas ouvem sua voz e se convertem e passam a saber quem elas são, ó Deus. Então nós estamos aqui, ó Pai, cada um de seus filhos estão nesse mundo para saber de onde e quem eles são, ó Deus. Mas quando o Espírito Santo vier, ele fará vocês lembrar de todas as coisas. Obrigado por isso, Senhor. Peço por cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Podem sentar, amados. Graças a Deus. Espero que a festinha ajude a gente. Estava ouvindo os irmãos, o irmão Cito tocando, o irmão Marinho cantando. Fiquei olhando para o irmão Zé Mário e pensei comigo que ele podia ter trazido o violão. Vou trocar as cordas dele. Quando Deus dá algo para a gente tem que usar. Amém? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então nós temos que ter esse sentimento uns pelos outros. Amém? Só os filhos de Deus têm esse verdadeiro sentimento. Porque esse sentimento, na verdade, já estava em nosso irmão mais velho. Né? E esse
então isso tem que estar na família de Deus. Amém? Eu vou ler aqui em outra versão, Filipenses. Nós vamos falar sobre o Logos que saiu de Deus. Porque nós temos que saber a nossa identidade. É muito fácil você conhecer o seu lado humano, né? Mas só o cristão, ele tem que saber de aonde ele estava. A árvore genealógica dele espiritual. A natural você sabe. Mas de onde você está? Onde você estava? De que forma você estava? Às vezes a gente conversa com as pessoas sobre gratidão. Se eu desse uma folha em branco para vocês, falasse para vocês assim, escreve alguma coisa sobre gratidão, aonde iria o pensamento de vocês? Os nossos pensamentos. Iria naquelas pessoas que já não estavam mais aqui. Olha, eu agradeço a minha mãe pelo que ela fez. Mas a gratidão é agora. A gratidão do cristão é agora. Então seja grato. Quando foi dado algumas folhas para algumas pessoas, eu estava presente, eu ouvi pessoas chorando. Eu só pensei, falei, poxa, a gratidão é agora. A pessoa está chorando pelo pai que já se foi, pelos conselhos que o pai já tinha dado a ele. Mas a gratidão é agora. Agradeça seu irmão hoje. Amém. Não deixa para ser grato amanhã. É gostoso você sentir esse calor entre você e teu irmão. Seja grato. Então nós estamos aqui porque nós somos gratos a Jesus. Gratos a Deus. Você está aqui para agradecer pelo que foi feito por você. Então tudo isso teve uma história que começou lá na eternidade. E você já estava na mente de Deus lá na eternidade. Amém. Então não tem como você não adorar Deus hoje. Só vão adorar Deus da forma incorreta aqueles que não estavam nos pensamentos de Deus. Vou ler outra versão de Filipenses 2, 5. Paulo está dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, no grego está em morphe, que é a mesma pessoa em uma máscara diferente, em uma roupa diferente. Nos anos 80, vocês lembram aquele filme Robocop que passava? O nome daquele personagem era Murphy. Em Murphy. Era o mesmo personagem em outra armadura. E Deus, quando ele saiu de espírito para vir no corpo de carne, era Deus em Murphy. Era Deus mudando-se, mudando sua forma. Mas era o mesmo Deus mudando. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não queria usurpar, tomar um lugar que não era dele. Você usurpar, você tomar um lugar que não é seu. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A gente está falando aqui do Filho de Deus. Esse Filho de Deus, ele estava em Deus antes da fundação do mundo. A gente já teve vários cultos sobre isso. Esses cultos têm que ser repetitivos, porque você tem que saber a sua identidade. Um homem sem identidade, o que ele faz nesse mundo hoje?
Observe no natural, você ser uma identificação. Então, o profeta, ele sempre levou os filhos de Deus lá para o princípio, para você saber a sua identidade. A sua identidade. Paulo está dizendo que o Filho de Deus, ele já existia desde antes da fundação do mundo. Ele já existia antes da criação, em uma forma espiritual. Ele estava em uma forma. Na mensagem de Hebreus, capítulo 1, pregado no dia 21/8/1957, o irmão Brana disse: esta grande fonte do Espírito, que não teve princípio e nem fim. Este grande Espírito começou a formar na criação o Logos que saiu disso, que era o Filho de Deus. Ele explica para você quem era esse Logos. Ele diz: era a única forma visível que o Espírito tinha. Era a única forma visível que o Espírito tinha. Era uma teofania, que significa um corpo. E o corpo era como de um homem. Observa que esse corpo era como o corpo de um homem. Moisés viu esse corpo. Deus nunca foi visto por alguém. Aí você diz, aí as escrituras provam para você que Moisés viu. Moisés viu esse que estava com Deus. Esse corpo que saiu de Deus. Quando Moisés viu ele passando sobre a rocha, na fenda, acredito, da rocha, ele disse: é como o corpo de um homem. O William Branham está te levando lá atrás para você ver que é o mesmo personagem. Este Logos que saiu de Deus era o Filho de Deus. Era o Filho de Deus que esteve no princípio. A atitude de quem é Deus. Então ele primeiro foi Deus. Jeová. Dele. Vamos somente retratar agora como um pequeno drama, para que você possa entender isso. Vamos ver surgindo do espaço onde nada existe. Vocês estão conseguindo ouvir? Amém. Não existia nada, o irmão Brano está dizendo. E estava saindo algo sobrenatural ali. O mensageiro disse: vamos fazer disso uma pequena luz branca, como uma luz mística, como um halo. E esse era o Logos que saiu de Deus no princípio. Esse era o Filho de Deus que saiu do seio do Pai. O William Branham está dizendo para você aqui que esse era o Filho de Deus, que saiu de Deus no princípio. Esse princípio que o William Branham está dizendo para você não é Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós estamos além disso. Você está além disso. Quando o William Branham está dizendo o princípio aqui, era antes que houvesse ar. Antes que houvesse átomo, molécula, que houvesse todas as coisas. Esse é o princípio antes dos princípios, ou antes do princípio. Antes que houvesse um átomo, ar. E a mentalidade humana, ela leva você
para que você pense que quando Deus gerou seu filho, quando o filho saiu de Deus, já era para criar o átomo, já era para criar, já era para criar o sol. Não é isso. Deus é perfeito em 3. Deus primeiro teve, o filho teve que vir à tona. Então Deus primeiro, só dando uma recapitulada no culto que a gente teve, Deus primeiro teve que, quando o filho veio à existência, através do filho, Deus tinha que criar as coisas espirituais primeiro. Depois que o filho saiu de Deus, o filho foi o primeiro adorador que Deus teve. Jesus já adorava a Deus antes. Adorar o Pai em espírito e em verdade, é isso que Jesus disse, que os verdadeiros adoradores que faz isso. Jesus foi o primeiro que adorou o Pai. Então ele, o Eterno, passou a ser Deus quando o Filho foi gerado e o adorou como Deus. Agora ia dar princípio ou início à criação espiritual. Foi criado todos os exércitos espirituais. Foram criados todos os anjos através de Jesus. Lúcifer foi criado através de Jesus. Se existisse trindade, seria criada através de Jesus. Porque ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Estamos falando do Filho de Deus ainda. Então a primeira coisa que Deus criou através de Jesus foram os seres angelicais, os seres espirituais. E quando os anjos começaram a adorar, os anjos não viram Deus. Ninguém vê Deus. Você diz, se eu sair daqui eu vou ver Deus. Você nunca viu e nunca vai ver Deus. Quando os anjos começaram a adorar, eles adoraram Deus através do Logos. Deus não pode ser visto por alguém, mas o Filho, o Logos, o fez conhecer. O Logos é a parte de Deus que podia ser vista. E você estava lá. Agora, não me impeça para explicar para você a forma que você estava lá. Mas eu creio e tenho certeza absoluta que nós estávamos lá. Amém. Depois que foram criadas todas as coisas espirituais, agora Deus começou a criar as coisas naturais através do Logos. Porque senão Deus não teria feito tudo através dele. Isso abrange espiritual e natural também. Aí depois, haja luz, e veio luz. Um átomo se explodiu. Deus estava criando através do seu Filho. Esse era o Logos que saiu de Deus no princípio. Esse era o que estava no princípio, que era a palavra. No princípio era o verbo, que é a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. No princípio era Deus. Deus estava sozinho. Deus estava sozinho. Deus precisou trazer a existência. O Filho foi gerado, ele não foi criado. No princípio Deus estava só. O autoexistente. Então de Deus veio o Logos. Uma parte de Deus que saiu de Deus. O mensageiro nos diz. Quando Deus criou todas as coisas, veio as coisas naturais depois, que são as constelações que você tem hoje. Muitos acham que a Terra é mais velha do que a Lua, mas a Lua é mais velha do que a Terra. Sabia disso? O irmão Brana diz que antes que Deus colocasse água, tinha que ter um peixe para nadar. Ou barbatana, tinha que ter um peixe pronto para nadar. Deus não ia criar um peixe para depois criar água.
Deus não ia criar o planeta Terra para depois criar a Lua para controlar a maré. A Lua tinha que estar antes da maré para que fosse controlada. Então nós temos que entender essas... São coisinhas que as pessoas não entendem. Então são 3 coisas que Deus criou. As naturais, veio as estrelas, as constelações, né? E o planeta que você vive. Deus é perfeito em 3. Deus deu ordem para a natureza e a natureza está progredindo, está dando seus frutos, até agora. Que produza a terra, ervas, né? Que as árvores dê frutos. Deus disse isso no começo, lá atrás em Gênesis. E as árvores foram obedientes, as aves foram obedientes. E continuaram produzindo. O único que deixa de produzir, deixa de fazer aquilo que Deus pede ao homem. Porque é o único que está fora de ordem, é o ser humano. Mas toda a raça animal está em ordem. Toda a raça. Na mensagem Vida, o irmão Brana diz, porque nós precisamos conhecer a nossa história. A sua história não começou aqui. Você está dando continuidade a uma história que veio lá da eternidade. William Branham disse na mensagem Vida, pregado no dia 2/6 de 1957, ele diz: vamos fechar nossos olhos para a nossa imaginação por alguns momentos e irmos lá atrás para antes que houvesse qualquer coisa. A grande fonte de toda a eternidade era aquele espírito de amor, de alegria, aquele espírito de honestidade, aquele espírito de veracidade. Nesta perfeição ele estava. Nesta perfeição. Então, da existência do Pai, que é aquele espírito, aquela grande fonte que o William Branham está dizendo. Então, da existência do Pai, saiu o Logos, que era o Filho de Deus, que era a teofania, que era o corpo do grande Deus Jeová, que saiu que saiu em um corpo celestial. Esse é o Logos. Esse que saiu de Deus é o Logos. Mas o interessante que o profeta está dizendo aqui, ele está dizendo, esta grande fonte de toda a eternidade era aquele espírito de amor. Olha o que tinha nessa fonte, o que jorrava dessa fonte. Gente, tem que ter amor em nós. Olha o que o profeta está dizendo que tinha nessa fonte. Aquele grande espírito de amor, de alegria, espírito de honestidade. Temos que ser honestos, porque isso já estava naquela grande fonte chamada Espírito Santo. Aquela grande fonte, Deus mesmo. E aquela fonte, quando começou a jorrar, começou a sair as qualidades, não adjetivos, são qualidades de uma fonte, mas não é apenas qualidades, era a vida que saía ali. A gente às vezes não acha as palavras corretas. Então, se desse ser saía todas essas coisas, nós temos que analisar se existe isso em nós. Então, da existência do Pai, dessa grande fonte, saiu o Logos, que era o Filho de Deus. Que era essa teofania, que era o corpo do grande Deus Jeová, que saiu em um corpo celestial. Esse é o Logos. A palavra falou aquelas coisas da grande fonte de vida que saiu. E lá estava a teofania, que era Deus feito em palavra. A teofania que era Deus feito em palavra. Eu não sei se vocês lembram que alguns cultos que a gente tem mencionado, que quando o Logos saiu de Deus, não era apenas uma palavra, ali saiu todo o alfabeto de Deus. E Deus habita em seu alfabeto.
E se nós somos parte da palavra hoje, nós somos parte do alfabeto de Deus. A palavra falou aquelas grandes coisas da fonte da vida e saiu. E lá estava a teofania, que era Deus feito em palavras. William Branham está dizendo que Deus não era aquele corpo teofânico. É isso que precisa ser entendido. Deus não era aquele corpo teofânico. Deus estava nele. E Jesus, quando ele saiu daquele corpo teofânico, quando ele veio no corpo de carne, Deus ficou lá sozinho. Mensagem à crueldade do pecado. O profeta diz: agora eu desejo esboçar apenas um quadro para vocês. Um quadro para vocês falando agora. Vamos todos nós fazer uma pequena viagem esta noite em uma pequena nave. E vamos em uma pequena nave ou aeronave. Vamos voltar a 100 milhões de anos antes do mundo existir. Antes mesmo de haver uma estrela. A gente repete essas mensagens para a gente não esquecer disso. Sempre é bom isso ficar na nossa mente. Antes mesmo de haver uma estrela ou qualquer coisa. E ali não podia se ver nada, a não ser espaço. E todo aquele espaço era Deus. No princípio era Deus. Gente, é aqui que muitos se perdem. É aqui que as pessoas levam para Gênesis. William Branham está te levando antes disso. Antes disso. E agora nós observamos vir à existência uma pequena luz branca. E nós a chamaremos como um halo. E aquilo era o Filho de Deus, o Logos que saiu de Deus no princípio. Então, como ele estava ali, e em sua mente, ele começou a pensar nas coisas que ele iria criar. Ele começou a pensar de como o mundo seria. E esboçou todo este quadro em sua mente. Ele disse: haja luz. E um átomo se explodiu. E começou a se desprender. E foi a primeira explosão atômica que existiu. Que maravilha, irmão, você saber que Deus ele é perfeito em três. Quando as coisas naturais estavam surgindo, que são essas coisas que você vê que são as estrelas, os astros, quando essas coisas estavam surgindo, você já era antes disso. Isso é um privilégio, você parar e saber aonde você estava. É por isso que a palavra diz para Jó, aonde estava tu? Quando as estrelas da alva juntas se regozijavam, se rejubilavam. Aonde estava tu? Deus estava perguntando aonde ele estava. Mas hoje você tem resposta para aquilo que Jó não tinha. Você sabe que você estava em Deus antes da fundação do mundo. Muitas vezes as pessoas perdem o que Deus está fazendo por ela. Sabe por quê? É porque ela quer saber como que Deus fez. Deus cura uma pessoa do câncer, a pessoa está querendo saber como foi que Deus curou. Aquilo impede você de caminhar para a cura. Quando você começa a descobrir como Deus fez alguma coisa por você, você perde a cura. A doença, ela prevalece sobre você. Quando Deus faz algo, você diz: não me interessa como Ele fez. Eu creio que Ele fez. Não questiona isso. Eu sei que Ele fez. Não cabe a mim questionar. Todos que questionaram perderam isso. Todos que questionaram.
Você pega 3 ou 4 ou 5 mensagens, você mostra para as pessoas, elas olham, elas leem, chegam a ler a mensagem. E diz, mas eu não posso acreditar que é dessa forma. Aí eles pegam uma outra mensagem que ele não entende o que o profeta diz e falam, mas nessa outra mensagem ele está dizendo isso. Está entendendo aonde as pessoas chegam? O problema maior das pessoas não é quem... Lembra que eu falei para vocês? Não é quem prega. Não é a mensagem, é quem está pregando. Se nós não pregarmos a mensagem da mesma forma que Jesus pregou, nós não somos capazes de fazer isso. Homem nenhum é capaz de fazer isso. É por isso que quando o profeta estava na terra pregando, ele não podia trazer uma mensagem diferente. William Branham só podia repetir. Ele só podia fazer eco daquilo que Jesus fez. Quando a palavra eco, ela não tem o mesmo significado, o irmão Brian disse, é quando Deus fala, aí não tem eco. Aí perguntaram para ele, por que não é eco quando Deus fala? Ele disse, porque Deus é a palavra original. O filho repete as palavras do pai, preste bem atenção para você não se perder nisso. O filho repete as palavras do pai e você repete as palavras do filho. Ninguém pode repetir as palavras de Deus, é só Jesus. E quando ele trouxe as palavras aqui na terra, a palavra se encarnou aqui na terra, aí Deus tinha homens aptos para aprender do Filho de Deus. É por isso que teve o apóstolo Paulo aqui, que ele teve uma visão telescópica. Ele olhou e ele disse, Deus antigamente pregou aos pais pelos profetas. A nós ele pregou nesses últimos dias pelo Filho. Então você só pode repetir aquilo que o Filho falou. Você observa que Paulo diz que Deus pregou nesses últimos dias pelo Filho. Então, você não pode trazer uma outra mensagem, porque a mensagem já foi encerrada em Jesus. Deus pregou, Deus encerrou tudo que é a doutrina que você pensa, ou a respeito, como ela é, como deixa de ser. Deus fez tudo através de Jesus. Ele pregou através de Jesus. Agora, você quer saber alguma coisa nova? Se o William Branham pregou alguma coisa que você não entendeu, vai nas cartas de Paulo. Porque o William Branham disse, eu preguei o que Paulo pregou. E Paulo disse, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo trouxe a palavra de Cristo. O William Branham não podia trazer uma palavra diferente. É por isso que a Bíblia pura tem dito para você assim, ó, mesmo que o anjo desça do céu e prega um evangelho contrário desse, é anátema, é mentiroso. Mas Deus é tão bom que mandou um homem para esclarecer essas coisas para você, trazendo as mesmas coisas que Paulo pregou. Tudo é anátema, menos aquilo que o mensageiro trouxe para você. Olha, se for para me nomear tabernáculos, anátema, pregando mensagem demoníaca, eu acho que eu pego uma folha de sulfite e não sobe espaço mais. Veja bem, uma vogal fora da verdade, fora da doutrina, é doutrina de Satanás. A doutrina de Satanás, quando ele pregou para Eva, foi pouca coisa que ele mudou. Ele não mudou muito. E de lá para cá, você observa o tanto que cresceu essas coisas. Sabe por que isso? Porque eles não aceitam aqueles que Deus envia. Quando você aceita o enviado, aí sim você está fazendo o eco da palavra de Deus.